Trabalho final do professor Eduardo Jabu, no módulo 4. Ele foi pedido então para escolher um dataset, base de dados, né, em formato CSV. Ele indicou o site, né, eu fui nele, encontrei esse aqui, certo? Que é de supermercado, né? Dados de supermercado. Aí, o que eu fiz? Primeira coisa, eu importei, né, essa biblioteca aqui, né, de databoards, tá? Pip install Streamlit, né? Pandas, Matplot, Subor. Então essa biblioteca aqui vai possibilitar que toda a lógica funcione. Depois tem os imports aqui, né? Todos que eu vou precisar, cada uma dessas funções aqui, que são importantes para fazer o que eu quero. Não vou entrar muito em detalhe porque senão vai ficar muito tempo. Depois aqui eu criei uma lógica para me saber qual que era o caminho do download dessa página, né? Certo? Então, tá aqui. Eu uso esse comando aqui, né? Coloco aqui é, esses dados, né? Que eu achei lá e print, né? Então, esse daqui, né? Basicamente foi daqui que eu tirei, né? Do próprio site, né? Que o professor indicou. Então, essa parte do código foi daí. Daí, desde então, eu já consigo, no caso, ter acesso a essa base de dados, né? Nesse caso aqui, eu, eu criei essa loja aqui só para mim saber o que tem nos diretórios, né? Quais são os diretórios, os arquivos que tem dentro dos diretórios, né? Aí, no caso, eu usei essa aqui, ó, essa parte aqui, ó, sample story sv, certo? Depois, é, a questão 2 era tratar e converter os arquivos em formato CSV como um arquivo do tipo dataframe em Python, né? Então, primeira coisa que eu tive que fazer, né? Aqui, de novo, importei o pandas, né? Importei o matplot também. Depois, o caminho que já tinha achado lá em cima, coloquei ele aqui, certo? Que é aquele que eu acabei de mostrar. Se eu quiser o outro, é só colocar o outro, né? Já sei qual que tem aqui, ó. O outro aqui é 2 complete, né? Mas eu não quero analisar o do outro, quero analisar desse. O nosso trabalho foi todo baseado nesse. E aí, ele verifica se os dados estão corretos e printa, né? Então, se rodar e foi com sucesso, ele vai então aparecer dados carregados com sucesso. Então tá aqui, ó, todos os dados, né? ID, customização dos nomes, segmento, região, IP do produto, né? A ordem do date, né? A, da data, né? Que quando que foi vendido, né? E aí por aí vai. Tem várias categorias aqui, né? Cidade, estados, subcategorias, né? Tem bastante dados aqui. Aqui é só para visualizar isso mesmo. Aqui, olha, nessa parte aqui, eu fiz para obter as colunas, né? Categóricas e valores únicos. Tá? Eu usei essa lógica aqui, né? Para poder estar criando colunas, identificar todos os rótulos, né? E as categorias e exibir o rótulo único depois, né? Então, se eu dar um play aqui, vai aparecer um monte de coisa, né? Muito grande mesmo, extenso, ó. Coluna região, aí o que tem na coluna região, coluna ID, o que tem na coluna categoria, coluna categoria, coluna product name, né? E assim por diante, vai mostrar tudo, né? É, vou ocultar aqui, tá? Vou para essa parte agora, a parte 3 do exercício. Criar um gráfico de linha, um gráfico de barra, um gráfico de dispersão e um gráfico de pizza com esses dados, né? Então, função para criar cada gráfico, né? Então, gráfico de linha, né? Matplot linha. Então, o comando matplot aqui é fundamental, né? Plot a figura, né? Aqui é o tamanho que a figura tem que ter, 10 por 6 no caso.
Aqui a gente vai data frame, né? Categorias e tal, né? Lines. Aqui tem os títulos, né? No caso aqui, neste caso é vendas por categoria, né? Que tá lá. E aí no caso, gráfico de linha, certo? Indicando que é um gráfico de linha na plotagem. E categoria, né? Aí também plotar a categoria. E o total de vendas, né? Que é o mais importante, certo? E também o grid, para fazer aquela gradezinha, né? Flowshot. Os outros é a mesma coisa, não vou falar porque vai ser a mesma coisa, né? Então não precisa, é a mesma lógica, mas só que agora para cada coisa diferente, né? Dispersão, pizza e vai. Aí a gente já tem aqui, né, os gráficos, tá? Vou clicar nele aqui. Vou descer aqui porque isso, agora sim, agora vai aparecer os outros. Não sei por que que o Colab está com esse problema, ele diminui o gráfico, né? Então aqui, ó, o primeiro gráfico, né, que é o gráfico de linhas, então mostra exatamente a questão das vendas, né? Tá vendo? Então é o gráfico de linhas que o professor pediu, ok? Aí a gente tem aqui, né, móveis, né, é, vendas de móveis, tecnologia, né, e categorias de materiais de escritório, certo? Aí mostra que a quantidade, né, de que cada um desses vendeu, né, em cada seção dessa aqui, né? Então o que mais vendeu aqui foi tecnologia, certo? Beleza. Aí agora o gráfico de barras, né, que é a distribuição por segmento gráfico, né, de barras. Então aqui a gente tem alguns segmentos, né? Consumidor, a gente tem aqui corporativo e a gente tem aqui trabalho de escritório. Então a gente vê aqui, né, é, bem claro, né, que o consumidor normalmente ele compra mais tecnologia, né, desse mercado. Corporação também compra, né, alguma coisa, né, que a gente não sabe exatamente o que é. E home office também a gente não sabe, pode ser tecnologia também, né? Mas por esse gráfico aqui dá para perceber que tecnologia é o mais vendido. Então, o materiais de escritório, basicamente nesses três gráficos aqui vão ser poucos, né? Então, mais aqui é o material, né, de móveis e imobiliários, né, e tecnológicos. Tudo bem, aí a gente tem aqui esse gráfico de bar que vai estar mostrando isso. Depois o gráfico de dispersão, né, qualidade versus total de vendas, quantidade, né, e versus total de vendas, aliás. Isso aqui é o gráfico de dispersão, né? Então aqui a gente tem aqui, né, os dados como eles estão, né, e a dispersão de cada um deles, certo? Aqui tem o número da quantidade e aqui tem o número das vendas. Qual foi a quantidade que vendeu, né? 14. Aí olha só, aí tem aqui o gráfico mostrando as compras, né? E as vendas, né? Total das vendas, aí tem aqui, nesse eixo aqui para cima. E por fim o gráfico de pizza, né? Que tá aí, nos 4 anos aqui vai dar um total de 60%, né? De Standard Class, né? Que é classe padrão. Depois o que você tem no mesmo dia, né? As vendas foram feitas no mesmo dia. Depois você tem aqui a primeira classe e a segunda classe, né? Beleza. Agora o exercício 4. Mostre na aplicação os dados do dataset escolhidos em formato de tabela. Então, aí eu usei essa biblioteca aqui, né? Biblioteca não. Usei esse comando aqui, né? ipython.display, import display e depois import pandas, né? Então aqui eu coloquei aqui para carregar o dataset que eu queria, né? Exatamente esse. E depois o data frame, né? E aí mostrar a tabela, né, de dados. Então aqui a tabela está aqui, né? Aí você tem aqui o index, né? A ordem, né? A data. Eu posso até diminuir aqui porque ela é grande, né? Olha só, tem bastante coisa aqui, né? Aí tem categoria, subcategoria,
product name, né? Aqui também tem, por exemplo, o segmento, né? Qual que é o segmento de venda? É de materiais de escritório, para o corporativo, é para o consumidor, né? Aí tem todas essas descrições que vocês viram lá. E aqui tem várias outras também, ó. Se você trocar aqui nesse ponto aqui, né? As páginas, ó, são bastante páginas, né? Tá vendo? Não, aliás, isso aqui é o tamanho da aqui que você vai nas páginas, né? Ah, vamos colocar 100 páginas aqui, aí tem todas, tá vendo? Aqui que muda a página, certo? Então é isso, tá tudo aqui. Aí depois, por fim, criar um filtro como componente select box de um determinado período para variar as informações apresentadas nos gráficos. Então eu instalei essa biblioteca aqui, que é usada para interfaces interativas, né? Como slides, caixas de seleção. No meu caso, vou usar a caixa de seleção, tá? Faz um monte de coisa, mas no meu caso, vou usar esse. Então aqui eu repito o código praticamente daquele, daquele lá que a gente acabou de ver do 4, né? Uso o mesmo código, só que aqui tem uma diferença nesse código, é, que vai ser aqui, ó. Cadê? Isso aqui, ó. Data frame pelo ano selecionado, certo? Então aqui vai criar, né, a função de selecionar qual ano você quer, certo? Atualizar o gráfico também. Quando você mudar o ano, muda o gráfico, né? E vai limpar, né, o anterior e vai printar o novo selecionado, né? E exibir o gráfico ano, certo? Aí aqui tem os gráficos, né? Aí eu repito tudo de novo, só com algumas alterações aqui para ele fazer essa ligação entre o ano e o gráfico. Depois no finalzinho aqui, olha, tem conectar o seletor de ano à função de gráficos, né? Ano selecionado, observe ponto lambda changer, né? Carregar, atualizar gráficos, ano selecionado, mostrar os valores. Quer dizer, quando você trocar lá, ele vai estar mostrando os gráficos atualizados, né? Então vamos lá, vamos apertar o play aqui, tá? Aí aqui aparece o ano, tá? Agora tem essa caixinha aqui, né? Que foi o caso que eu falei que eu usaria. E aqui tem os anos, né? Então vamos dar uma olhada aqui nos anos, só para a gente ver aqui se tem alguma diferença dos anos, né? Então o primeiro ano, né? É, de vendas, né? Depois tem o segundo, ainda no mesmo ano, agora o gráfico de barras, depois o gráfico de dispersão e depois o gráfico de pizza, né? Então, atente que aqui está 62.3, né? Tá. Então, agora a gente vai colocar 2022. Ó, viu que ele atualizou, ele limpou, né, os dados anteriores e produziu novos dados. Então, aqui você já vê que já tem diferenças, né? Agora aqui, olha, tá quase, né? Tá quase iguais, né? Como você pode ver aqui. E aí, os gráficos de barra também, né? E o gráfico de dispersão, também diferente do 2021. E agora 61, tá vendo? Deu diferença. Então o outro é 62, que deu 61. E também esses valores aqui mudaram um pouco. Agora vamos para o ano de 2023, tá? 2023. Ah, e tem um detalhe que eu não falei também. Tem uma parte desse script aqui que ele seleciona os anos que estão disponíveis no data frame, né, no dataset. Se não tiver, por exemplo, 2019, então não vai aparecer, certo? Eu só não lembro agora qual que é essa parte aqui, quer ver? Deixa eu ver se eu acho ela. Tem uma parte aqui que é muito código, né? Aí não lembro mais agora onde tá, mas tem nessa parte aí, você vai achar aí uma parte que vai fazer isso. Só os dados que tem no data frame, né, no dataset.
no dataset, aliás. Dataframe não, dataset. Aí aqui ano 2023, né? Tá vendo? Agora já caiu bastante. Já tava aqui em cima em 2022, agora caiu bastante. Esse aqui até aumentou um pouquinho, né? E esse aqui continua meio que estagnado. Aí você vem aqui as categorias, né? As categorias que tem. É... Aqui a gente já tem aqui o gráfico de dispersão, também é um pouco diferente dos outros. E aqui você já vê que tem 60% no ano 2023 da classe padrão, né? A classe padrão ficou com 60%, aqui ficou com a segunda classe com 19 e a terceira classe e a última classe, né? 14 e 6. Agora vamos para o último ano, né? Aqui 2024. E aí você já vê a total diferença do ano 2024 com os outros anos, né? Então aqui o material aqui de escritório, né? Já subiu muito, tá vendo? Subiu muito. E os móveis já baixou, né? E as tecnologias sempre continuou em alta. Então esses gráficos são interessantes para a gente ver o como que se comportou as vendas, né? E aqui tem por fim, né, o gráfico de pizza com a primeira padrão, classe padrão aqui, 57. Então deu para ver claramente que todos são diferentes, né? Não é a plotagem dos mesmos gráficos, não, são exatamente pelo ano, ok? Então esse foi o trabalho, aprendi bastante, é isso.